Esse vídeo aqui eu peço desculpa para vocês, mas vai ser em tom de desabafo, cara. Desabafo de um gremista, se vocês preferirem. Por que aquele time ruim do Internacional, nosso arquirrival, com jogadores piores que o nosso, talvez não tão piores, mas piores, entrega tão mais dentro de campo, faz mais coisas apesar de ter perdido o título gaúcho, conseguiu se encontrar no Campeonato Brasileiro, enquanto a gente ainda, faz partidas tenebrosas. Não consegue fazer o que eles fizeram com o Vasco, por exemplo. Tá? E eu já vou dizer aqui, antes de chamar a vinheta e tal, que eu espero que esse vídeo envelheça mal, que hoje chegue hoje 4 da tarde e esse vídeo tenha envelhecido pessimamente, o Grêmio entregue uma grande partida. Se eu acredito piamente nisso, não muito, mas eu espero que sim. Roda a vinheta. Vocês que estão aí desse lado, se concordam comigo aí na minha análise, já deixa o comentário aí e o like, tá? Primeira vez aqui, te inscreve no canal, cara, porque eu não assisti o jogo inteiro ontem, cara. Não assisti o jogo inteiro ontem deles. Assisti uns pedacinhos. Porque, cara, assim, ó, vamos lá. Eu quero pegar a escalação deles, junto com o treinador, e comparar com a nossa. Façamos esse exercício juntos, tá, meus amigos? Olha o time que entrou em campo contra o Vasco da Gama deles ontem. Sérgio Rocher, Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Juninho e Matheus Bahia. Vitinho, Bruno Henrique, Vijagra, Bernabé, Carboneiro e Alejandro. Esse time goleou o Vasco da Gama de Renato Gaúcho por 4-1. Por que com um time desses, tá? O nosso time, o Grêmio não é um supra-sumo dos times, não. Mas convenhamos, tá? Que o Grêmio, até sem os desfalques, vamos pegar, eles não têm um Carlos Vinícius, eles não têm um Arthur, eles não têm um Vieri. Até o goleiro, até o Everton, tá? O Grêmio tem pelo menos 4 jogadores muito melhores que os deles. E por que o Grêmio não consegue fazer minimamente o que o Paulo Pesolano faz com esse time de operários do Internacional? E se tu é colorado e tá vendo esse vídeo, eu não tô querendo ofender, tá? Acho que vocês entendem que esse time é de operários e tá dando um resultado um pouco satisfatório para vocês mesmos, tá? Por que o Grêmio não consegue fazer isso, mesmo com um time, em tese, melhor? O que eu acho melhor, e acho que você vai concordar comigo, eu respeito se não concordar. Não tem como não passar pela avaliação técnica, gente. E olha que eu fui um dos caras que falei que esse Paulo Pesolano era um técnico horrível. Porque o cara vinha do Watford com 10 jogos demitido, tinha sido demitido do Real Valladolid, não tinha conseguido emplacar trabalhos, mas chegou aqui, ele viu que estava dando ruim até o Campeonato Gaúcho, quando perdeu pra gente, e entendeu como jogar. Daí a gente pega em comparação ao nosso time, tá? O nosso treinador, tá? Hoje o Internacional é o 8º colocado, enquanto a gente é o 17º, tá? A diferença, eles estão com 21 pontos, a gente com 17. A gente é uma teimosia sem tamanho. E eu era um dos caras assim que achava até o início do ano, a contratação dos 2 treinadores, que o Luiz Castro era muito superior ao Paulo Pesolano, tá? Eu achava de verdade. Só que o Paulo Pesolano se provou um cara mais maleável, mais adaptável. Eu falei, eu não tenho cão, cara, eu vou caçar com gato. O Luiz Castro, eu não tenho cão, então eu vou botar uma roupa de cão num gato e vou tentar agir como cão. Qual foi o resultado dessa parada? Aqui eu acabei de falar pra vocês ali. Qual jogo que o Grêmio conseguiu... E não me citem Riestra e Confiança de 3-0, tá? Qual clube de Série A que o Grêmio conseguiu botar 3 gols de diferença? 3 segundos. 2, 1, 0. O próprio Internacional, antes do Paulo Pesolano começar, entre aspas, a caçar com gato. Até ele mudar o time. E armar o time de outra forma. O Luiz Castro, gente, ele tem mais material humano na mão, só que não é um material riquíssimo, não é um material para ir bater com o Flamengo, com o Palmeiras, enfim. Mas é um material para não estar em 17º lugar. Tá? É um material para não estar em 17º lugar. E eu volto a repetir agora, já com 4 minutos e 30 de vídeo. Eu espero que até as 4 da tarde, 6 da tarde, quando acabar o jogo, esse vídeo envelheça muito mal. Muito mal. E que o Grêmio faça uma senhora de uma partida contra o Bahia do péssimo Rogério Ceni. Tá. De novo, eu acredito nisso? Eu não acredito, cara. O Grêmio não me dá motivos para acreditar nisso. Uma vitória de 3-0 contra o Confiança não...
não é comparativo para mim, nem que, como não foi os 3-0 contra o Riestra para o jogo contra o Flamengo, que foi um amasso de 1-0. Então, cara, pô, eu fico um pouco chateado com isso, tá? Eu não. Passa muito pela vontade e pela teimosia, cara. A vontade dos jogadores. O elenco do Inter. Tá? Muitos ficaram de 2025. Que eles quase foram parar na Série B pela arrogância que a gente tá tendo esse ano. Eles quase foram parar na Série B porque eles estavam agindo com a mesma arrogância. Vocês lembram o discurso de José Olavo Bisol na parada para o Mundial de Clubes? Aquele Super Mundial? Ah, a gente tá aqui, mas essa não é a posição do Inter, logo a gente vai sair. Discurso do Dutra semana passada, cara. É circunstancial a gente estar numa zona de rebaixamento. A arrogância é a mesma, achar que a gente não pertence àquela disputa quando claramente nosso futebol momentâneo é daquela disputa. Os jogadores do Esporte Clube Internacional entenderam esse recado que foi dado e que a gente podia não aprender com o erro dos outros, não precisar acabar com o nosso próprio erro para aprender. A gente pode aprender com o erro dos outros, é sábio isso. Tá, olha ali, ó. Não vamos fazer igual. Não vamos fazer igual. E eles jogam por um prato de comida, cara. Eles jogam por um prato de comida. Sério, os caras assim jogam como se não houvesse amanhã, com toda a limitação técnica, com toda a limitação que tu possa ver no time deles, eles estão jogando por um prato de comida. E o Grêmio joga com a soberba de, eu jogo aqui, mas eu tenho o Arthur, que jogou no Barcelona, eu tenho o Bright White, que é dinamarquês e também jogou no Barcelona, eu tenho o centroavante que foi artilheiro do Tottenham quando tinha Harry Kane, eu tenho um goleiro sabor seleção brasileira, que eu, tomara que vá pra Copa, inclusive, tá? Parênteses aqui. Tomara que vá pra Copa. Tomara. Mas enfim, cara. Eu gostaria, assim, ó. Me dói no coração dizer isso, tá? Eu gostaria de ver mais no time do Grêmio do que eu tô vendo no time do Inter, assim, ó. Essa energia pra jogar, esse tesão pra entrar em campo e jogar futebol. Pra correr como se não houvesse amanhã e deixar tudo que tu tem em campo. Vai de acordo com a cobrança de Bright White, de Carlos Vinícius e de outros experientes para alguns jogadores, não necessariamente os jovens, tá? Não necessariamente os jovens. Cara, que nem eu disse, é desabafo de um gremista lá no início, cara. Pô, eu só quero, assim, ó, eu sempre digo em lives aqui no canal e em vídeos, nunca fomos os melhores, nunca fomos os mais ricos, assim, tecnicamente falando. Sempre tiveram times melhores que a gente. O Palmeiras de 96 e de 95 também, né? O Palmeiras Parmalat. O Corinthians de 2001 na Copa do Brasil. Tá. Mas a gente sempre foi na raça, na força, na vontade, quebrando barreiras e tal. Agora a gente não é o melhor. Tá longe disso. Não é o mais rico, tá longe disso. E tem pelo menos uma dezena de times com mais gana, com mais vontade, com mais fome que o Grêmio. E a outra pergunta que eu me faço, tá, gente? Que eu não sei responder. Eu não sei responder. O problema do Grêmio é só o treinador? Ao qual eu critiquei quase o vídeo todo aqui? É só o treinador? Porque assim, ó, Luiz Castro, Mano, Quinteiros, Renato, Roger. Tirando esses aí, só o Renato conseguiu um brilhareco na época do Soares ali. Nessa nova passagem dele aqui, tá? Depois ali o ano do Renato foi mal em 24, né? A gente sabe como é que foi. Ninguém consegue dar jeito nesse clube. E troca gestão, troca jogadores, troca todo mundo. Qual que é o problema, cara? É uma cultura que impregnou no gremista? Esse ser medíocre, assim, de não conseguir fazer nada, de não conseguir entregar o mínimo, e tá brigando todo ano, terceiro ano seguido, para não ser rebaixado de novo. Porque desde que saiu o Luiz Soares, a nossa luta é pelo 16º lugar, tá? A gente consegue um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas sempre a luta é 45 pontos, lutar pelo 16º lugar e não conseguir o quarto rebaixamento. Eu não sei que cultura virou desse time. Até a torcida eu vejo um pouco assim, tá? Até a torcida eu vejo um pouco com esse sentimento de derrotismo, sabe? Derrotismo mesmo. Enfim, gente, eu não sei o que aconteceu com o nosso Grêmio, eu só quero que devolvam ele.
Quero saber a opinião de vocês, deixa aí like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem com a gente, cara. Perdão pelo desabafo, não costumo fazer esse tipo de desabafo em vídeo, eu costumo fazer desabafos em lives para quem me acompanha. Mas confesso que eu fiquei com um pouco de inveja da atuação deles contra o Vasco ontem. Um abraço para vocês, até a próxima, tchau, tchau.